Olá, meu nome é Ricardo Moraes, do Imagem e Poesia. Estamos aqui com um curso de fotografia com smartphone, curso financiado pela Lei Aldir Blanc, esse importantíssimo instrumento de fomento à cultura nacional. Então, vamos iniciar agora nosso terceiro capítulo, onde vamos começar a ver os aspectos de construção da imagem. Hoje, iniciando com luz e iluminação. Vamos lá? Vamos falar hoje sobre luz e iluminação. Eu vou começar aqui com um aspecto prático. Olhem para essa pessoa que vos fala. Percebam que eu tenho uma luz, me iluminando aqui pelo meu lado direito. É a luz da janela, uma luz natural. Então, nesse momento, eu estou utilizando, nesse vídeo, uma iluminação natural vinda da janela. A imagem nada mais é do que a luz refletida em algum objeto, em alguma pessoa. Certo? Então, por isso que é tão importante eu saber pelo menos o mínimo aí sobre luz e iluminação. Então, vamos lá a alguns aspectos técnicos sobre luz e iluminação, começando agora. Basicamente, temos dois tipos de iluminação que você pode utilizar, certo? Considerando, todas as explicações aqui são considerando que esse é um curso introdutório e direcionado para smartphones, tá certo? Então, vamos lá. O primeiro detalhe sobre luz e iluminação é que esse flashzinho do seu celular, do seu smartphone, não serve para muita coisa não, tá bom? Ele é uma iluminação, uma luz artificial, que ele vai ser útil quando eu quero fotografar ou filmar objetos próximos. Tudo bem, e pequenos. Mas se é um grupo de pessoas, se é um evento, se é um passeio, que a luz ambiente esteja fraca, seja à noite, não vai funcionar muito bem não, tá bom? Porque é uma iluminação muito fraquinha. Então o que é que vai acontecer? Muitas vezes é melhor que você deixe o flash desativado e você use a iluminação ambiente. Porque o seu smartphone ele vai se ajustar a essa iluminação ambiente. Se você deixar o flash ativado, ele vai pensar que o flash é uma coisa super poderosa e ele não vai se ajustar à iluminação ambiente de forma adequada. E como o flash é fraquinho, o que é que vai acontecer? Sua imagem vai ficar escura. Tá certo? O flash não tem potência para iluminar aquela cena que você deseja. Como eu falei, a não ser que seja coisa muito próxima, muito pequena. Tá bom? Mas voltando agora. Eu tenho dois aspectos, como eu falei. A iluminação natural e artificial. A artificial a gente deu o exemplo aqui do flash do celular. Mas eu poderia ter a iluminação artificial, uma lanterna potente. Eu poderia ter as luzes mesmo de um ambiente urbano, construído. Ou no ambiente um poste de rua. Tá certo? Então, iluminação artificial é aquela luz produzida pelo ser humano. Tá bom? A iluminação natural, via de regra, é o sol. Tá? Aqui entra através da janela, ou está ali num ambiente aberto. Tá bem? Então, via de regra, é a iluminação solar. Essa iluminação solar, ela pode ser também direcionada. Então eu posso ter o que a gente chama de rebatedor, que nada mais é do que um tecido que ele reflete a luz do sol e direciona para um determinado elemento de cena. Isso é muito comum quando eu estou fazendo imagem de pessoas. Mas vamos usar o exemplo aqui dessa tela que você está vendo. Tá? Eu estou falando aqui com vocês. Vocês estão percebendo que o meu lado direito está mais iluminado do que o meu lado esquerdo. Por quê? Porque a minha janela está do lado direito. Então a luz está entrando lateralmente, iluminando aqui minha face. Eu poderia ter, certo? Um tecido reflexivo aqui, ele ia refletir aqui do meu lado esquerdo, a luz do sol ia passar por ele, ia refletir e iluminar meu lado esquerdo também. Então ficaria uma iluminação mais equilibrada, tá bem? Então é interessante eu usar sempre rebatedor? Eu preciso ter um rebatedor para refletir? Claro que não, certo? A gente está falando aqui de alguns equipamentos que facilitam a iluminação.
Se você não faz, ninguém assim, você não é um profissional da fotografia, você quer usar o smartphone para seus registros cotidianos, do dia a dia, você não precisa gastar nem sair carregando um rebatedor imenso, tá certo? Por aí. É interessante que você compreenda a dinâmica da luz, tá certo? E outra coisa, o seu smartphone é um equipamento muito interessante, tá? No modo automático ele vai tentar se adaptar ao máximo àquela iluminação ambiente para lhe entregar a melhor imagem possível, tá? Então confie no seu equipamento e vamos em frente. Outro aspecto da iluminação natural, né, na luz do sol, é que ela é uma iluminação forte. Então ela permite que, por exemplo, eu utilize a função HDR do smartphone. E essa função da HDR ela tem por objetivo equilibrar as áreas escuras e claras da imagem. E a gente vai falar, tá? Quando estiver falando parte de técnicas, a gente vai falar bem especificamente sobre HDR. Então, tenham paciência que a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Um detalhe muito importante sobre luz artificial, né? É que luz artificial precisa de quê? Energia. Então, se eu precisava levar um power bank, tá, para um passeio que vai durar o dia inteiro, se eu sei que eu vou utilizar iluminação artificial, eu também preciso me preocupar com a bateria, tá, dessa iluminação artificial. Ela tem que durar o suficiente para que eu consiga produzir as minhas imagens. Então, lembra daquele exemplo da caverna, né, que a gente mostrou aqui? Se eu sei que esse meu passeio é em uma caverna, uma região de cavernas, eu tenho que levar bateria suficiente para que as minhas luzes artificiais cumpram o seu objetivo. Não adianta eu levar só uma lanterninha ali e no meio do caminho a bateria acabou e aí você perdeu a oportunidade de fazer as suas fotografias. Tá bem? Então, muito cuidado com essa questão das baterias, tá? Então, sempre leve carga extra. Pode ser um power bank, pode ser pilha, pode ser o que for alimentar essa sua lanterna, essa sua luz artificial, tá bem? A maioria dos smartphones consegue compreender a iluminação do ambiente, né, e se adaptar, principalmente quando eu toco na tela. Observem esse exemplo. E agora, olha como o smartphone trabalha a questão de leitura da luz. Se eu tocar na parte clara, ele se adapta à parte clara. Se eu toco na parte escura, ele se adapta à parte escura. Se eu toco e seguro, certo? Ele vai travar naquela luminosidade. Então, se eu movimentar o celular entre claro e escuro, ele se mantém naquela leitura que ele travou. Vou travar agora na parte clara. Travei. Olha só, aqui dentro ficou escuro, porque ele está travado naquela leitura. Se eu deixar destravado, olha só como ele se adapta automaticamente. Se adaptou automaticamente. Então, muitas vezes em alguns celulares eu posso travar essa leitura da luz, tá? Não são todos que fazem isso. Alguns smartphones, alguns aplicativos de câmeras permitem isso. Aqui eu vou mostrar o funcionamento da função HDR. Perceba, eu toquei na parte mais escura da imagem. A parte mais clara ficou muito clara. Fiz a fotografia. O meu HDR está desativado. Olha como é que ficou a fotografia. Muito clara. Agora eu vou ativar o HDR. Ativei, vou fazer a mesma foto. Toquei na parte mais escura, fiz a fotografia. Olha como ficou. Mais equilibrada. Então aquela a parte sobreexposta ficou normal. Compara. Sem HDR com HDR. Sem HDR com HDR. Então vou usar o HDR para equilibrar as áreas claras e escuras da minha imagem. Olha, e atenção, a qualidade do HDR varia muito de acordo com o modelo, marca e até mesmo com cada aplicativo de câmera. Então fique atento, não é igual para todo mundo, tá? Varia muito em termos de qualidade. A gente falou sobre as últimas horas do dia, né? O pôr do sol, o nascer do sol também.
E isso é interessante para você trabalhar um tipo de imagem que é muito legal, chama-se silhueta. É aquela imagem onde eu não visualizo os detalhes da pessoa, do objeto, do animal, mas apenas o contorno. A pessoa fica toda escura e o fundo, né, fica claro. Então, brincar com silhuetas é muito legal. E como é que eu faço isso com o smartphone? Primeiro, a luz ela não pode ser tão forte assim. Por quê? Porque senão ela vai atrapalhar, não vai dar a definição adequada da silhueta. Tá certo? Então a luz ao pôr do sol ou ao nascer do sol, ela é muito boa para isso. Contudo, subiu ali, já passou das 6 horas da manhã aqui no Nordeste, já não fica tão legal. A não ser que você não faça, não deixe o sol diretamente atrás do objeto que vai ser a silhueta. Mas você pode aproveitar o clarão, né, o céu ainda muito claro, para fazer com que esse céu claro seja o pano de fundo que você vai utilizar para ter a silhueta da pessoa aqui na frente. E aí funciona, tá certo? Eu vou mostrar aqui um exemplozinho de silhueta, tá? Isso aí é interessante. Esse exemplo, eu estava andando aqui na praia, certo? E tinha um casal. Eu fui até esse casal, namorados, e questionei se eu poderia utilizar a imagem deles, tá, como um exemplo desse curso, como um exemplo de silhueta. Eles deram sua permissão, essa permissão foi gravada, tá? A gente viu os aspectos legais da imagem lá no capítulo 2. Então eu solicitei essa permissão de uso da imagem, eles autorizaram esse uso. Inclusive eu já mandei essa imagem até para eles passaram o contato, bem legal. E aí vocês vão ver o resultado dessa brincadeira. Vamos lá? E agora vamos falar um pouquinho sobre iluminação artificial. A luz artificial, a gente já falou do exemplo do flash aqui do smartphone, mas eu tenho uma infinidade, tá, de possibilidades de utilizar a iluminação artificial. Uma das possibilidades é o famoso ring light, né, aquele anelzinho de luz que eu coloco na frente do celular e para fazer selfie, para fazer vídeos, certo? Isso ajuda? Depende. Se ele for um anel muito pequeno, não vai funcionar muito bem não, tá bom? Por quê? Porque ele vai iluminar apenas uma parte da sua face aqui. O ideal é que você utilize um ring light maior. E aí ele vai iluminar toda a sua face, parte do seu corpo, e aí você vai conseguir fazer esse vídeo, essa selfie, de maneira mais adequada. Tá bem? E paralelo a esse ring light, eu também tenho luzes que eu posso colocar de cada lado. Então, essas luzes laterais, seja direita, seja esquerda, elas vão dar um equilíbrio de luminosidade no meu registro. Então, mais uma vez, eu estou utilizando aqui o meu próprio exemplo, onde eu tenho uma iluminação mais forte do meu lado direito, tá? E eu tenho iluminação inexistente aqui do meu lado esquerdo, que é apenas o reflexo do sol aqui nas paredes, que está iluminando. Então, se eu tivesse uma luz artificial ou um refletor, né, aqui do meu lado esquerdo, eu teria uma imagem mais equilibrada. Ou se, por exemplo, eu tivesse aqui um anteparo. Perceba, eu estou colocando simplesmente, não sei se vocês estão percebendo aqui, pronto. Eu coloquei a minha mão, só a mão aqui, ó, fazendo um anteparo para essa iluminação excessiva da janela, e aí eu já consigo ter uma imagem mais equilibrada, não fica aqui, ó, uma área que a gente chama de sobreexposta, né? Uma área muito clara, tá bem? E aí eu consigo ver, ó, os tons de pele numa condição de iluminação melhor. Tudo bem? Então, isso se fosse uma luz artificial, né, um holofote, uma lâmpada, a lógica seria exatamente a mesma, tá certo? E por falar em lâmpadas, se vocês quiserem, eu quero construir o meu próprio ring light. Você vai pegar tutoriais aí no YouTube, como esses que eu estou mostrando aqui para vocês, e vocês têm
dezenas de exemplos de como construir o seu próprio ring light, muitas vezes mais potente, mais forte, né? Construir não é um equipamento tão frágil e muito mais barato, tá bom? Então, se você é uma pessoa que vai produzir muitos vídeos, vai produzir muitas imagens para o seu Instagram, seu Facebook, né, imagens estáticas de modas, né, de corte de cabelo, enfim, você pode construir o seu próprio ring light. Eu aconselho isso, inclusive. Tá bom? Uma outra coisa sobre o aspecto da luz artificial. Muitas vezes você pode equilibrar uma luz fria, né, aquela mais branca, mais quase azulada, uma luz mais quente, que é uma luz mais amarelada. E aí você fazendo esse equilíbrio, inclusive muitos ring lights eles têm essa possibilidade, você fazendo esse equilíbrio, você tem uma melhor qualidade da imagem em termos de cores. Ela vai ficar mais fiel à cor original. Tá bem? Não vai ficar nem escura, nem clara, nem azulada, nem muito branca, nem amarelada. Você vai ali equilibrando essas tonalidades, tá? Entre quente e frio, tá? Entre luz branca, azulada e amarelada, para que você tenha uma fidelidade de cores melhor. Um outro aspecto também de luz e iluminação é o seguinte: se engana quem pensa que a fotografia, a melhor fotografia, o melhor registro é a que tem a luz mais potente, a que tem a luz mais direcionada, mais bem planejada. Não. Muitas vezes você vai utilizar o recurso de uma luz fraca como elemento artístico, elemento criativo na sua imagem. Então, por exemplo, observem essa imagem aqui de uma iluminação natural dentro de uma caverna. Olha só, então eu tenho uma luz fraca, só que eu quero essa luz fraca para ter um elemento de cena ali da pessoa com as raízes caindo. Isso dá uma imagem artística muito legal, é um elemento criativo. Tá? Então você está utilizando a luz como elemento criativo, não apenas funcional da sua imagem. Compreenderam isso? Então vamos olhar outros exemplos aqui do uso da luz de forma criativa, tanto a luz natural como a luz artificial. Inclusive, essa luz, eu posso tentar fotografar a própria luz. Como assim? Dá uma olhada nesse registro aqui, uma fagulha. Uma fagulha nada mais é que um rastro de luz, certo? Que aquele elemento aquecido deixou no ar. Então eu utilizei a própria luz como elemento artístico. Isso também é interessante quando você tem aquelas fotografias de longa exposição, onde o equipamento, né, o seu smartphone, ele consegue ficar captando aquela cena durante um certo tempo. Pode ser de meio segundo, 1 segundo, 2 segundos, 8 segundos. E o que é que vai acontecer? As luzes que foram ali registradas vão deixar um rastro de luz. E fica uma cena muito legal, muito bonita, bem criativa. Ué, mas o meu smartphone faz isso? Boa parte dos smartphones lançados de 2 anos para cá, ou seja, de 2020, 2019, tá? Eles vão ter um modo Pro, que você consegue trabalhar alguns ajustes técnicos da imagem, e um desses ajustes é o tempo que o equipamento fica captando a imagem. E aí eu vou conseguir fazer isso aí, tá bem? Esse ajuste da imagem é o que a gente chama de velocidade do obturador, o S. Então você vai procurar esse símbolozinho S e vai mexer nele aí, tá? Quanto maior o número, mais tempo ele vai ficar captando a imagem, tá bem? Uma dica é você usar o timer, para você não precisar tocar na tela na hora de fazer a fotografia. Isso vai lhe dar mais estabilidade.